Fala, mano. Tá mandando mensagem pra você aqui agora. Ô, libera o compartilhamento aí pra mim, por favor. Você que vai dar. Liberado, truta. Tá liberado, meu irmão. Aê, valeu. Gerais. Testar aqui. Cara, hoje a aula é eu, Josemar e Misa. Você é louco, velho. Que frio é esse, TT? Cara, Que trio, hein? ô, como que tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo Preparado inteiro o slide? E aí? Curso do Novo Testamento. Tá. Beleza, agora sim. Tá aparecendo meu esboço pra vocês? Ah, então não vai dar certo. Eu mudei pro meu esboço. Tá, é isso que eu queria saber. Valeu aí. Você não consegue abrir o esboço no celular? Então é isso que eu vou ter que fazer. Tá de boa. Jefão, onde é esse acampamento? Eu vou lá, cara. Quero colocar uma pulseira de solteiro, hein? Tava falando aqui, eu falei, eu quero ir nesse acampamento solteiro, ver se eu volto de lá namorando, cara. Esse é um ânimo, né? Obrigado. Ai, meu Deus. Ô, louco. Ou, Saúde. vocês viram que o Papa aprova da viadagem? Achei. Não sei, não formei opinião. Mas tá errado. São cobras picando o povo, né? Isso é o evangelho. Uma ótima colocação, hein, Paulinho? Muito bom, né? Meu, se é a prova da viadagem, você é quase viado. Entendi. Obrigado, então, viu? Tu te tornas aquilo que adora. Ou adoras. Sei lá. O negócio é só não aprovar, entendeu? Não sei se eu fico triste pelo futuro da EPB ou pelo presente, né? Eu fico triste pelo passado, velho. Os caras só estudavam sistemática. Imagina se a gente tivesse, sei lá, 6, Mandando um 7... direct pra ele, Levítico 18, 22. 22.
Esqueceu a câmera ligada, TT? Mano, aqui é aluno exemplar, né, mano? Sempre com a câmera ligada. Aham. Vou apresentar hoje, mano. Apresentar o quê? Ué, trabalho do Leonel. Você não fez com a gente? Pelo amor de Deus. Eu passei os slides pra vocês, lembra? Pô, que mancada esse texto. Ô, os cara trollaram, mano. Falaram assim, no máximo é 3 por grupo. Aí eu saí do grupo pra não ficar 4 no grupo. Aí vocês colocaram o outro no meu lugar, né? Beleza. Cara, o Daniel se escalou no seu lugar, cara, mancada. Os caras fazem umas contas que não tem noção, velho. Não vai fechar grupo assim, quadrado. Sabe quem é o Daniel, né? O piazão lá que saía com a gente, com os tênis coloridos? sei, pô. Cara da moda. Isso aí. Mona Lisa, Você né? tá hypado, esse símbolo da Off-White aí atrás. Ah, mano, não curti muito, vou tirar. É porque a gente precisa... Não pode dizer sim pra esse mundo capitalista de consumo. Pragmata. Zoeira. Pior que olhando o TT assim, atrás daquele círculo, ele parece Ave Maria, né, cara? Ó. Ah, espiadinha do Cleverson, Auréola saudades. dele. Caracas, velho, olha a foto do Misael. Você viu, velho? Eu até pensei que era outro cara, mano. Ô, louco, é. De O perto fantasma parece da tá longe, né? ópera, né, velho? Yung Yang. Fala aí. E o neném do Danilo ali. Vai curtir o TT hoje, né? Apresentando. Não era pra eu ter começado a aula 10 minutos já? O que está acontecendo? Exato. Ele vai dar aula pra gente. Sabe mais que muita gente. Hein? Aí, viu? Não é, pessoal, é que o Leonel já subiu a prova lá no Classroom. Fica quieto, Canezinho. Ah, daí fica meio difícil, né? O pessoal ficou em choque agora, hein? Acho melhor aproveitar a oportunidade e começar a apresentar já, hein? Tá em choque, Josemar? Boa tarde, reverendo, tudo bom? Boa tarde, reverendo. Boa tarde. Seu áudio tá fechado, reverendo. Boa tarde. Quem é essa figurinha que tem? É o filho Danilo. Mas deve ter nome, né? É o Léo, professor, tá aqui comendo aqui. Breno? Léo. Nossa, eu não entendi. Léo, é isso? Isso, Léo. Léo. Beleza, Danilo. Já estamos falando desde criança, né? É, isso aí. Fortão, Léo, hein? Das aulas. Muito bom. Sobrou pro seu, já é tarde? É. Quem não passou por isso, não?
Olha lá. Léo. É isso aí, senhores. Esperar mais um minutinho, o pessoal chegar. Pessoal, sobre a prova, a gente vai definir, mas eu acho que a gente disponibiliza no horário da aula semana que vem, tá bom? Vai ser uma prova múltipla escolha pelo Classroom, tem lá um esquema de fazer isso também, né? Ok. Tudo bem aí, gente? Tudo, reverendo. Tá todo mundo só em silêncio mesmo. Nossa, eu vi que tinha travado, cara. Tem todo mundo com cara de paisagem, hein? O pessoal tá com medo aí. Nós estamos esperando o professor Lucas entrar também, reverendo? Não, vamos tocar nós. Porque eu acho que já tá todo mundo na sala, já, não tá? Vamos lá. Vou deixar chamar. Vamos lá, gente. Abel? Presente, professor. Nossa, presente com eco. Legal isso. Anderson? André? Presente. Cleverson? Presente. Daniel? Presente, reverendo. Danilo? Presente. David? Presente, professor. Eduardo? Erasmo? Presente. Felipe? Presente. Guilherme Cardoso? Presente. Guilherme Oliveira? Hudson? Presente. Presente. Javier? Presente. Jefferson? Josemar?
Presente. Lucas Cruz, Presente. Lucas Temperley, Presente. Luiz Carlos, Presente, reverendo. Matheus Camisim, Presente, professor. Matheus Almeida, Presente, reverendo. Miguel, Presente, professor. Misael, Presente. Nicolas, Presente. Paulo, Presente. Renato, Presente. Rogério, Presente, professor. Thierry, Presente, professor. Raul. Presente, professor. O Anderson tá aí, não? Tá. Tem havido algum problema com o Anderson ou não, gente? Ele tá na conexão aí. Ah, não, tá aqui. Anderson não falou nada? Deixa eu ver se eu escreveu no chat alguma coisa. Acho que o áudio dele não tá saindo mesmo. Então tá. Ok. Ele colocou no chat ali agora, reverendo. Tá. E o Eduardo tem? Tá me ouvindo, professor? Eduardo? Não, o Peterman tô ouvindo. Ouvi agora. Ok. Ah, tá. Eu abri o áudio na hora da chamada, mas eu não sei o que houve. Enfim, então. Tudo bem. O Eduardo não tá, gente? Acho que não, né? Eduardo não respondeu. Muito bem. Então, a gente temos a apresentação, né? Hoje é a última apresentação, correto? Semana que vem temos a prova. E aí depois temos mais 2 últimas aulas para ver matéria, entregar nota, essa coisa. Tá bom? Vamos lá, o grupo que vai apresentar? Bom, boa tarde novamente a todos, então. Eu vou ativar o compartilhamento aqui. Boa tarde. Obrigado, Luiz. Estão vendo aí? Bom, então vamos Sim. lá. A gente vai, então, encerrar aí o ciclo de apresentações que a gente teve, né? Acerca da teologia bíblica do Novo Testamento, com o tema justamente dos outros escritos, né, do Novo Testamento, que são os escritos que a gente não trabalhou até então. A gente viu muita coisa dos evangelhos, passagens ali acerca do próprio Cristo, falando dentro da missão dos cristãos. A gente vai ver alguns livros mais a fundo, alguns a gente vai apenas citar, mas a gente vai ver esses outros escritos, então, que não foram trabalhados até então. Quem vai apresentar sou eu, Lucas Temperley, o Josemar e o Misael. E, basicamente, a gente vai passar, então, né, pelo livro, né, de 1 Pedro, que o capítulo em si que a gente buscou estudar, ele acaba focando principalmente em 1 Pedro. Mas a gente vai falar um pouco também acerca de Apocalipse, das cartas pastorais de maneira geral, algumas mais específicas, ali o Misael vai trabalhar. E, por fim, a gente vai passar um pouco sobre os demais livros ali, então, e o Josemar vai terminar falando acerca desses demais livros. O livro que a gente está utilizando é o mesmo que todo mundo está utilizando, os Fundamentos Bíblicos da Missão, Sênior. E então, eu começo falando justamente acerca da 1 Pedro. Então, primeira carta de Pedro, né, então, já vai fornecer para a gente, né, como eu falei, no capítulo ele vai demandar a maior parte do capítulo, até mesmo dentro de conteúdo, são acho que 12 páginas, mas ele vai fornecer para a gente uma grande contribuição justamente no que se diz respeito à missão, né. Então, segundo o Sênior, né, 1 Pedro ele tem esse peso muito grande justamente porque ele se propõe a falar sobre a área do batismo e como então os cristãos, né, os novos convertidos, eles devem viver. Então ele trabalha muito acerca do batismo e as implicações então que a vida cristã ela tem. Então ele vai incentivar muito os cristãos a dar testemunho acerca do cristianismo e viver de maneira corajosa mesmo dentro do tempo de perseguição, ali dentro do tempo que eles viviam. E o capítulo mesmo ali,
capítulo que a gente estudou, coloca como 1 Pedro sendo o testemunho das esperanças. Quero falar primeiro aqui um pouco acerca das características gerais. Então, existem aí algumas razões, né, que o Senhor coloca, que nos leva aí com a primeira coisa que me chamou a atenção, né, sobre a possibilidade, né, de 1 Pedro talvez não ter sido escrita por Pedro, mas talvez ter sido escrita por um grupo petrino, como ele coloca, né, um grupo de pessoas ali que então, poucos anos após a morte de Pedro e também do apóstolo Paulo, escrevem essa carta. E aí ele vai colocar alguns fatores em relação a isso, né, alguns pontos que pode ser, né, ele não descarta em nenhum momento, né, claro, que de fato tenha sido Pedro, como é colocado aqui, mas já me chamou muita atenção e achei muito interessante como ele vai trabalhando essa possibilidade. Outra característica também ali dentro da carta, que muito provavelmente ela foi escrita em Roma, então, como ela é endereçada para as demais igrejas que a gente tem até então ali citada já no primeiro versículo, né, os estudiosos têm esse entendimento de que ela foi escrita de Roma. Talvez dentro da possibilidade de, sendo Pedro o escritor, Pedro ter ido até Roma para ter morrido como mártir, né, nos seus últimos anos de vida, mas mesmo que não sendo Pedro também, existe muito forte essa possibilidade pela maneira como ela é endereçada, então, para as demais regiões ali que no primeiro versículo é colocado. Então, a gente vê que já no primeiro versículo também a gente já tem a relação dos destinatários, né, as pessoas para quem essa carta é endereçada, e a gente vê que tem um foco principal, né, num grupo de igrejas que é localizado, né, na região que é conhecida ali como a Ásia Menor, naquele contexto. Então, o primeiro versículo já nos dá essas características. Mas então a ideia da carta é que essa mensagem, que a gente já vai falar um pouco sobre ela mais para frente, que ela fosse espalhada entre esses grupos de cristãos aí do primeiro século, né, desse grupo de cristãos que estavam sendo hostilizados, estavam sendo perseguidos, a fim justamente de encorajar esses cristãos, né, para que eles possam de fato ter essa caminhada cristã, né, e testemunho cristão sendo levado adiante. Então, a primeira carta ela vai trabalhar muito no ponto de que essas igrejas, né, que estavam vivendo até então nesse primeiro século, elas viviam como exiladas, né, ou como estrangeiras, né, dentro do seu território, tanto na maneira social, né, da maneira como eles viviam, quanto também na parte espiritual. Então, a conversão, ela transforma, então, a vida desses cristãos, né, como transforma a nossa também, mas vou focar primeiro aqui, antes de tentar alguma aplicação, mas ela transforma a vida desses cristãos aqui, aos quais aqui a carta está sendo endereçada, e o seu estilo de vida dentro da sociedade, dentro da cultura que eles estão inseridos, ele é mudado, né? Eles passam, então, a abandonar as velhas práticas e a viver de acordo com o cristianismo. E isso gera hostilidade. Por quê? Porque é muito normal a gente tentar aplicar aí, por exemplo, no exemplo de Brasil mesmo. Vamos pensar que, né, a gente tem o Brasil aí como país do futebol, né? Por mais que não seja, né, tão unanimidade aí para todos, mas a boa parte da população brasileira gosta de um futebol aí. Vamos colocar aí que você é um torcedor de um time, você vai nos estádios, você torce, você tem seu ciclo de amizades aí envolvidos ao futebol, e aí imagina que de uma hora para outra, né, de uma semana para outra, você decide largar a mão disso tudo. Né, você fala, agora eu não vou mais acompanhar futebol. Né, e aí eu estou falando só no contexto cultural mesmo. Imagina a estranheza que isso já não vai gerar para o seu círculo de amigos, para o seu círculo de pessoas que está ali à sua volta, convivendo com você, se de uma hora para outra você decide simplesmente parar de acompanhar esse esporte em específico. Agora imagina então esse grupo de cristãos que foi alcançado pelo Evangelho e que teve a sua vida totalmente transformada e passa então a viver de acordo com que a palavra de Deus mostra como eles deveriam viver e sobre os preceitos de Deus. Imagina o contraste que isso não gerava na região, né, naquela época, naquele contexto, naquela realidade. Isso, com certeza, gerou hostilidade para esses grupos de cristãos que estavam vivendo, aos quais a carta foi endereçada. E da mesma maneira, né, isso acontece ainda hoje. Eu citei esse exemplo do futebol só para citar um caso extremo, mas se você de fato vive o cristianismo, né, como a palavra de Deus nos ensina, você vai estar em contraste com o mundo, você vai estar em contraste com a sua sociedade, com o seu trabalho, com as pessoas que estão à sua volta. E aí, então, por que a gente, então, não sofre, ou será que a gente sofre, pelo menos um mínimo de hostilidade quanto à nossa vida,
da mesma maneira como esses primeiros cristãos viviam. Eles tinham essa concepção, né, e a carta mostra isso muito, de que eles eram estrangeiros ali onde eles estavam vivendo, eles estavam inseridos, tanto socialmente quanto espiritualmente. Por que será que muitas vezes a gente não vive pelo menos um pouco de hostilidade? A gente sabe que a cultura e o contexto é totalmente diferente. A gente vive num país que se diz, né, cristão, né, de maneira geral, por mais que seja laico, né, boa parte da população se diz cristã, mas na prática a gente sabe que muitos se denominam sem de fato, né, entender o que de fato é o evangelho. Então é normal que por uma certa parte a gente sofra muito menos hostilidade e confrontamento do que esses cristãos do primeiro século. Mas se a gente vive de fato o evangelho, e a gente busca essa santificação que 1 Pedro vai falar muito, e essa busca por santidade e mortificar os desejos carnais, e ser transformado de fato por uma vivência com Deus, a gente de alguma maneira deveria ser, no mínimo, hostilizado aí, de alguma maneira. Mas então o fato, né, é que muitos cristãos aí a qual a carta foi direcionada, eles também teriam sido recém-batizados, né, que a gente chama hoje de neófito. Mas isso está diretamente ligado, esse fato também, além de eles estarem sendo hostilizados, eles estarem vivendo o evangelho e estarem sendo confrontados, muitos deles eram novos convertidos. Então, isso se soma aí a uma dificuldade na vida prática desses cristãos. Não eram cristãos já, muitos eram, mas a boa parte eram cristãos que estavam começando agora sua caminhada cristã, e a carta se preocupa a orientá-los e trabalhar justamente acerca do batismo e o que significa de fato, né, a conversão, né, justamente por conta disso também. Então hoje a gente recebe muitas vezes pessoas nas nossas igrejas, né, que são, né, novas convertidas, né, não estão fazendo transferência de outras igrejas, mas de fato, né, se converteram ao sacrifício de Jesus e ao evangelho, e a gente percebe então que algumas pessoas não conseguem entender muito bem o que elas fazem agora, né, que são aqueles, né, cristãos de domingo, né, que a gente chama. As pessoas estão lá domingo na igreja, elas ouvem a palavra, acham interessante, mas e a vida dela? Como é a vida dela na prática? Então, 1 Pedro aqui vai se preocupar muito em trabalhar como é de fato a vida do cristão e esse novo convertido. E a carta ela vai trabalhar isso desde o começo, né, que é ali, como eu coloquei, acerca da importância dessa dupla ligação entre a eleição e a consagração. Então, você ser um eleito, você ser chamado por Deus a participar do evangelho, é também uma consagração à missão. É uma consagração ao chamado de Deus para a sua vida. Então, ele vai falar muito acerca disso. Hoje a gente vê muito aliado a essa questão de você ser um cristão de domingo, né, como eu falei, a questão da graça barata, né, como Bonhoeffer vai falar no seu livro do Discipulado, né, acerca de como você vive o evangelho, né, vazio, né, que na verdade não te transforma, não muda nada. Muitas pessoas olham, né, a gente acredita que dentro do nosso meio isso é menor, mas eu acredito que mesmo dentro do nosso meio isso existe, com certeza. Pessoas que olham para o evangelho e pensam que Jesus Cristo morreu por eles, eles não precisam fazer nada. Que de fato, quanto à questão de salvação, não é nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação, mas a gente vive por uma maneira de gratidão ao que Cristo já fez. Então, essa consagração é trabalhada muito também em 1 Pedro. Essas implicações que você ser um eleito tem na sua vida prática. Então, através do sacrifício de Jesus, né, tanto a vida desses primeiros cristãos aí do primeiro século, quanto a nossa, ela deixa de ser, então, uma vida sem sentido, sem propósito, né, vagando aí por esse mundo, né, e, sei lá, nascendo, estudando, trabalhando, morrendo, e não tem lógica nenhuma. Você corre atrás do vento, né, como Eclesiastes vai dizer, mas deixa de ser essa vida vazia para ser uma vida de boas ações, amor ao próximo e amor a Deus. Então, peraí, só passar aqui. Aí. Então, o livro ele vai trabalhar muito como, então, fazer esse testemunho do cristianismo para as outras pessoas. Se a gente tem essa missão, então, se a gente é consagrado a pregar o evangelho através das nossas vidas, como, então, fazer isso? E aí, o Senhor vai colocar aqui a separação aqui, é feita de duas maneiras em 1 Pedro. Uma é não cedendo aos desejos carnais, e a outra é se envolvendo ativamente na sociedade. E aí, quanto à primeira, não ceder aos desejos carnais, a gente entende, né, que o cristão é aquele que, de fato,
deixa de lado tudo que é fútil e busca, então, essa vida de santificação. O capítulo 2 aqui de 1 Pedro, a partir do versículo 11, vai falar justamente acerca dessa vida do cristão exemplar. Então, quando você de fato busca viver essa vida, deixando de lado o que é fútil, né, morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo, você começa, então, a tomar atitudes diferentes da que você tinha anteriormente, antes da tua conversão. Então, por exemplo, vamos tentar aplicar isso em diversos momentos aí da vida. Trazendo para o nosso dia de hoje aí uma aplicação para adolescentes, por exemplo. A gente tem as aulas acontecendo. A gente tem acompanhado aqui as nossas aulas à distância e os adolescentes e os jovens também, né, até mesmo as crianças também têm acompanhado pela distância as suas respectivas aulas, né? Então imagina, né, e eu tenho alguns relatos aí, porque tenho tia professora, eu estou envolvido aí também com esse âmbito aí de estudos, e o que eu vejo, tanto de relato dela, quanto até mesmo de alunos, é que o pessoal liga a câmera e some, assim, desaparece, né? A gente vê uma ou duas pessoas participando e olha lá, né? Não existe nem mesmo participação durante das aulas aí, dentro do que é proposto, e nem mesmo nenhum tipo de atividade entregue. Então imagina um adolescente que não era cristão e ele está envolvido nesse meio, e agora ele passa, então, dentro da sua conversão, a buscar viver para glorificar a Deus em todas as suas coisas, em todas as coisas que ele faz. E ele passa, então, a olhar para a sua aula e pensar, não, eu vou glorificar a Deus aqui na minha aula também. Ele passa a participar de todas as aulas e fazer todas as coisas. Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar, as pessoas que viram a conversão desse adolescente vai falar, ih, que estranho, tá puxando o saco do professor, o que ele está querendo fazer, mudou, do nada. Então, esse é um exemplo simples de como dentro do cotidiano, essa transformação ela gera uma certa hostilidade, mas também no trabalho, falando já de uma pessoa adulta, uma pessoa que trabalha, está inserida aí numa empresa, ou qualquer outro lugar que ela trabalha, a gente vê muito hoje pessoas trabalhando aí de mau gosto. A gente vê muitos relatos aí de profissionais que vão trabalhar, mas na verdade ficam aí em redes sociais, não desculpem, enrolam, demoram para fazer o que tem que fazer, não fazem com excelência. Imagina então uma pessoa que não era de fato convertida, e ela passa por esse processo de conversão e decide trabalhar para a glória de Deus. Decide viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Com certeza isso vai gerar estranhamento ao seu redor. Né? Da mesma maneira como o aluno vai ser mal visto, o cara vai ser mais visto. Do nada o cara começou a mostrar serviço, do nada o cara começou a fazer as coisas. Então isso vai gerar, você mortificar a sua carne, buscar fazer as coisas para a glória de Deus, vai gerar estranhamento. Então o primeiro ponto é esse, não ceder aos desejos carnais e buscar de fato viver para a glória de Deus. Eu citei esses exemplos bem gerais, mas eu entendo que para a vida de cada um de nós, isso vai ter uma aplicação muito mais específica, né? Só citei esses exemplos para exemplificar. Mas não só isso, então. Não somente buscar essa morte dos desejos carnais, esse processo de santificação, mas ele vai trabalhar também justamente a importância de você estar envolvido na sociedade. E aí é um ponto que eu achei muito interessante, porque eu acredito que esse primeiro ponto acerca de mortificar os desejos da carne e buscar uma vida de santificação é algo que talvez seja até meio batido para nós cristãos. Né, pelo menos falando aqui no nosso grupo de pessoas seminaristas, futuros pastores aí, mas esse segundo ponto aqui, acerca de se envolver ativamente na sociedade, e que a carta vai trabalhar, é um ponto muito importante, que é muito interessante. Ele vai citar dois exemplos aqui, no capítulo 2 ainda, dos versículos 18 até o cristão. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Se travar, vocês me avisam, por favor. Mas é muito comum a gente, nesse processo de santificação, a gente buscar se fechar ali no nosso grupinho, a gente buscar... a gente até tem um amigo ou outro fora da igreja, mas a gente não consegue, de fato, dar esse testemunho do que Deus fez na nossa vida para as pessoas à nossa volta, justamente porque a gente não está inserido nesse meio, muitas vezes. E aí o livro ele vai dar esses... o capítulo 2 e o começo do capítulo 3 vai dar esses dois exemplos, justamente para mostrar a importância da gente estar inserido dentro da sociedade. O livro
O Sênior vai falar na página 450, até anotei essa citação que eu gostei muito, que ele vai colocar assim: os cristãos são exortados a passar através da passagem estreita entre o seu desenvolvimento livre na sociedade e o seu respeito inabalável para com Deus. Muito difícil, de fato, mas é possível. A palavra de Deus nos incentiva a estarmos inseridos no meio da sociedade. É você, de fato, não, né, abandonar tudo e viver numa bolha, mas é você, de fato, estar inserido dentro do teu trabalho, no teu círculo de amigos, dentro do que for possível aí, e for possível dentro do que a palavra de Deus nos ensina, e dar esse testemunho do que Deus fez na sua vida. O primeiro exemplo do servo vai mostrar o escravo, que é incentivado a permanecer fiel ao seu senhor, mesmo após ter sido encontrado pelo Evangelho, mesmo após ter sido encontrado por Jesus. E através do bom serviço dele, mesmo que ele muitas vezes seja injustiçado, ele vai, desde que essa injustiça, né, não seja uma injustiça que ele havia merecido por alguma coisa que ele fez de errado, ele vai mostrar que essa injustiça que ele sofre por boas obras que ele cometeu, ela é comparada à injustiça que foi feita a Cristo, a como Cristo sofreu como um servo também, por amor de nós. Então, ele vai trabalhar nesse sentido. Quanto à mulher, da mesma maneira, naquele contexto, né, naquela época, era muito comum que a mulher tomasse para si a mesma religião do seu marido. Então, aqui eu acho que a linha ainda é mais tênue, porque ela, por si só, deveria tomar a religião do seu marido, mas ela não é da religião do seu marido. Ela é cristã e o marido é de uma outra religião ali, ou adorava outros deuses. Então, aqui a linha ainda é mais tênue. Como servir, ser sujeita, né, como o capítulo vai falar, o capítulo 2 aqui vai falar no exemplo da vida cristã, de sujeitar, como ser sujeita a esse marido sem deixar de ser fiel a Deus. É um desafio para a gente, é um desafio para nós, ele dá esses dois exemplos, mas com esses dois exemplos ele quer aplicar isso para mim e para a sua vida, né, e viver nessa linha tênue de estar inserido na sociedade, de ser fiel a Deus, para de fato dar esse testemunho. E por fim aqui, ele vai falar muito também ainda em 1 Pedro de um caráter escatológico, que eu sempre gosto de falar bastante lá para os jovens lá da igreja que eu estou servindo atualmente, que a gente perdeu muito esse caráter escatológico, a gente perdeu muito essa noção de que Jesus Cristo vai voltar. Né? Muitas vezes a gente vive como se ele não fosse voltar. E as nossas igrejas muitas vezes vivem dessa maneira. E aqui não, na carta, ele é sempre trabalhado muito essa característica. Vocês estão sofrendo, mas Jesus Cristo vai voltar, isso é passageiro, isso é momentâneo. Então, tudo que vocês estão sofrendo, perseguidos, isso é algo que vai passar. Porque eles tinham esse caráter escatológico de Jesus Cristo retornar muito presente, e a gente perdeu muito isso. Então é isso, de maneira resumida. Depois, no final, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode falar um pouco mais sobre. Vou passar agora para o Misael, ele vai falar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Maravilha, estão me ouvindo bem? Luiz? Está ouvindo? Tá aí, Misael? Oi, estão me ouvindo ou não? Agora sim. Ah, tá. Só um momentinho, então. Acho que é o áudio. Beleza. Então, a parte que me ficou incumbida é falar sobre o livro de Apocalipse, o testemunho profético. O Sênior, ele tem um conteúdo não tão vasto nesse trecho de Apocalipse, é um pouco menor que o de Pedro, e interessante que logo no início ele faz uma comparação entre Apocalipse e 1 de Pedro no âmbito da missão. Apesar de ambas serem diferentes, elas possuem preocupação pelo testemunho diante do mundo greco-romano. Como muito bem já foi exposto pelo TT, eles tinham que estar se envolvendo na sociedade. No caso aqui em Apocalipse, envolver com a sociedade significava pecado, e a gente vai ver isso logo mais adiante. Nesse trecho ainda de Apocalipse, eu decidi dividi-lo em 3 pontos, que é a sua forma e tom, a datação e o conteúdo. Bom, a forma dele, de Apocalipse, é de carta. Isso a gente encontra no capítulo 1, versículo 4, e no 3:22. E, possivelmente, ele segue como guia as cartas paulinas. Afinal, as cartas paulinas já tinham estabelecido esse tipo de literatura pastoral na igreja primitiva. Então, tem uma forma de carta.
E o tom dela é um tom de profecia, capítulo 1, versículo 3. O livro, ele tem como corpo principal as imagens apocalípticas, né? À medida que ele constrói a sua visão dramática da história do mundo, a questão crucial para entender a finalidade do livro está na própria descrição do autor, dizendo que sua obra é como que profecia, capítulo 1, versículo 3. E é interessante que o Senhor define que a finalidade do apóstolo João escrever Apocalipse é proporcionar às comunidades um ensinamento corajoso e nítido em momento de crise. Acerca da datação, eles dizem que não é possível saber com precisão a datação do livro. No entanto, existem propostas, e a proposta de alguns estudiosos localizam o livro de Apocalipse entre o ano de 81 e 96. Por quê? Isso porque essa data é referente ao reinado de Domiciano. Foi nesse período que o culto ao imperador se tornou problema sério aos cristãos, a ponto de, nessa ocasião, eles serem perseguidos de maneira sistemática, embora ainda esporádica, é verdade, mas por parte do Império Romano, né? Então, essa é a data que eles situam o livro de Apocalipse, alguns estudiosos. E acerca do conteúdo, a gente vai dividir o conteúdo em pelo menos duas partes, falando sobre os 3 problemas enfrentados pela comunidade e também ele vai falar sobre os temas abordados por João. Quando ele está falando a respeito do conteúdo dos problemas enfrentados pela comunidade a qual João está escrevendo, o primeiro desses problemas é o problema com a religião civil romana. A recusa em participar das funções cívicas, honrarias ao imperador e aos ídolos, fez com que a comunidade tivesse sérias consequências econômicas, políticas e sociais. Então, diferentemente do âmbito da carta de Pedro, em Apocalipse, estar servindo e estar engajado na sociedade faria com que eles estivessem entrando em pecado. E a gente vai ver isso um pouco mais adiante quando o próprio Senhor esmiuça um pouco mais essa ideia. Então, o primeiro problema a qual a comunidade enfrenta é um problema da questão da religião civil romana. O segundo problema é o problema com os judeus. Muitos judeus estavam em conflito com os cristãos no período seguinte à destruição do templo. É verdade que nesse período judeus e cristãos buscavam um sentido de autoidentidade, né? Mas ainda mais sérias eram as divergências internas, a divisão e lutas da comunidade cristã. João usa palavras ásperas para falsos mestres, os quais ameaçavam a vida da igreja. As mensagens às 7 igrejas aludem a estes conflitos internos que estavam tendo ali. Ele chega a dizer que alguns abandonaram o primeiro amor que tinham, que muitos se acham mais próximos da morte porque as suas obras não são perfeitas na opinião de Deus, e ainda outros se tornaram ricos, mas ricos presunçosos. Então, esse é o segundo problema que eles enfrentavam, o problema com os judeus. Mas o maior problema deles, segundo Senor, era o problema dos partidos. Aqui eram partidos cuja doutrina e influência perturbavam violentamente João. Dentre esses partidos estavam o partido dos Nicolaitas, o partido de uma mulher semelhante a Jezabel e o partido dos que seguem a doutrina de Balaão. Então, esses partidos, existiam dentro deles os mestres, as quais estavam perturbando João com os ensinos deles. Por exemplo, eles ensinavam o comer carne sacrificada aos ídolos e também a prática da imoralidade. Sobre o comer carne sacrificada aos ídolos, para João, comer estas carnes sacrificadas aos ídolos tornava-se símbolo de solidariedade com todo o espectro do Império Romano e com as pretensões blasfemas do seu imperador por prerrogativas divinas. O problema real não era comer carne religiosa contaminada, mas sim a luta cósmica entre o reino de Deus e as forças do pecado e da morte, personificadas, nesse caso aqui, no Império Romano e no seu culto idolátrico. E a questão da prática da imoralidade, eu sempre que eu li esse texto, eu achava que era algo voltado à questão sexual, mas sempre que João se refere à imoralidade aqui, dos falsos mestres, ele provavelmente, segundo o Senhor, não se refere à indecência sexual, mas ele usa esse termo metaforicamente para referir-se à idolatria,
como frequentemente se fazia na literatura judaica. Muito bem. Ainda acerca do conteúdo, Sênior vai trabalhar pelo menos 4 temas aqui que ele aborda no livro de João, que é o chamado, a salvação, cristologia e redenção. Acerca do chamado, João chama os crentes ao testemunho heróico. O cristão que havia sido redimido, ele não podia comprometer sua fidelidade ao reino de Deus. O testemunho heróico e profético de não participação torna-se absolutamente necessário. A derrota das forças da morte está assegurada até esse triunfo final, entretanto, os cristãos devem levar a vida de maneira vigorosa. Então, apesar do meio social da época, eles tinham que se manter íntegros, né? Não cedendo. O chamado deles era um chamado ao testemunho heróico. E o fundamento teológico do chamado ao testemunho heróico, ele se encontra na visão apocalíptica, dramática, que João retrata no livro de Apocalipse. O cenário aqui, por isso que o próprio tema dessa abordagem é uma questão, Apocalipse é questão profética, né? O próprio tema aqui ele tem uma visão apocalíptica dramática do livro, né? O cenário é um cenário cósmico que abrange toda a extensão da história futura. Estão em jogo aqui a resolução da luta entre o bem e o mal e o destino final do mundo criado. O campo de ação imediato é o poder desumanizador do Império Romano. Escondendo-se, porém, por trás desta luta está a batalha cósmica de Deus e de Satanás. O potencial dramático apocalíptico aqui com as suas imagens permite ao autor empenhar os temas sem a restrição de tipos mais convencionais de literatura. Então, ele se fundamenta, o fundamento dele teológico e o chamado dele ao testemunho heróico, é porque ele está querendo mostrar para os cristãos que essa luta é muito mais complexa que eles estavam enfrentando, né? Não era somente do contexto mais presente dos judeus ou dos próprios romanos, mas a luta deles ali faz menção também à luta entre Cristo e Satanás, né? A respeito da salvação, a amplitude do quadro de João lhe permite afirmar claramente a salvação universal pretendida por Deus e efetuada pela morte e ressurreição de Cristo. Dessa forma, reafirma-se vigorosamente aí a peça fundamental da teologia de missão encontrada em Paulo e na literatura dos evangelhos, como também em outras obras do Novo Testamento. Por exemplo, o cordeiro que foi imolado é chamado como aquele cujo sangue resgatou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O louvor é apresentado ao cordeiro pela parte de toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, todos os seres viventes. São textos que se encontram em Apocalipse também. E o evangelho desta salvação deve ser proclamado a todos os habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, conforme Apocalipse 14:6. Então, esse é o aspecto da salvação, segundo o Apocalipse de João. Mas ainda também o João aborda o tema da cristologia, segundo Sênior. A cristologia cósmica é fundamental para a mensagem do Apocalipse, porque o Cristo ressuscitado tornou-se um instrumento da salvação de Deus para o mundo inteiro. O seu senhorio não tem igual. Ele é o príncipe dos reis da terra, Apocalipse 1:5, e sua vinda para julgar será a causa de que todos os olhos o vejam, Apocalipse 1:7. Na posição teológica de João, aí está a raiz do conflito entre a igreja e o Império Romano, porque Roma tentou apoderar-se de prerrogativa pertencente somente a Cristo. Ela se coloca contra Deus e com isso demonstra ser agente do diabo, agente de Satanás. Este mal inato da besta não é simples dedução teológica para João. Sênior menciona que os ataques da besta à comunidade, conforme Apocalipse 6:9, a injustiça do Império Romano, a sua sensualidade, são sintomas da natureza essencialmente corrompida do Império Romano. O resultado desta confrontação cósmica entre os seguidores do Cordeiro e as forças do Império Romano, entre o reino de Deus e o reino do diabo, não pode ser posto em dúvida. Começando a partir do versículo 19, estendendo-se através dos capítulos finais de Apocalipse, o autor fornece uma imagem explosiva, muito grande do triunfo de Cristo. Roma é derrotado,
Satanás é expulso e um novo mundo, livre do pecado, da injustiça e da morte, é criado. Os que perseveraram no seu testemunho são envolvidos nesse mundo triunfante. Ele até cita Apocalipse 20, versículo 4, aqueles que foram decapitados, né? Então, aquela aparente derrota, na verdade, será um triunfo a respeito de algo futuro, né? E, por fim, tem o tema da redenção. A visão de João acerca da redenção está inteiramente centralizada na criação. Embora a linguagem apocalíptica fale de novo céu e nova terra, e supunha transformação completa da presente era, o autor vê o drama redentor como descendo ao mundo. Aqui estará a Nova Jerusalém e aqui estará o afastamento da dor e da injustiça, conforme Apocalipse 21, de 1 a 8. Apesar de parecer que a linguagem apocalíptica de João tem aspecto de negação do mundo, essa não é a realidade. Sua preocupação mais profunda é por este mundo e pelo seu destino final. É por esse motivo que ele reage tão vigorosamente perante a injustiça e as blasfêmias de Roma. Ela é destruidora da natureza da criação planejada por Deus. A teologia cósmica de João e sua preocupação pela redenção do mundo é que conduzem a sua teologia inflexível do testemunho. A sua obra é literalmente um chamado à perseverança dos santos. Apocalipse 14, 12. Pede-se aos cristãos que suportem a perseguição até o martírio, antes do que comprometer a sua fidelidade a Cristo e a sua obra redentora. João ele vê a luta entre a comunidade e o Estado romano nos termos definitivos do bem e do mal, de Cristo e Satanás. Desse modo, não pode haver espaço algum para compromisso acerca de problemas tão fundamentais como comer carne e se sacrificar aos ídolos. A consequência de tal posicionamento poderia acarretar, é verdade, grandes problemas para a comunidade, inclusive nas esferas sociais e políticas da sociedade do mundo greco-romano, né? A posição completamente diferente daquela de Pedro, como já foi citado. Isso, porém, no entanto, não deixa o livro do Apocalipse numa atitude totalmente anti-mundo. A retirada dos cristãos da sociedade é o ato profético de testemunho para a sociedade. Devem os cristãos proclamar a boa nova da salvação universal ao mundo. E a tribuna deles é a recusa heróica a comprometer-se com um sistema considerado como que alinhado com as forças do pecado e da morte. Eles devem acreditar obstinadamente numa visão de esperança para o mundo, numa transformação da dor e da injustiça para a boa terra de paz e de beleza. No nível profundo, o Senhor diz, Apocalipse é um dos livros do Novo Testamento mais mundanos. Então as pessoas deveriam estar no mundo, mas inclusive eles deveriam estar ali até se abstendo de algumas questões da sociedade para darem o testemunho deles. Diferentemente da carta de Pedro, em que eles estão chamados a atuarem na sociedade, aqui seria um ato de testemunho eles não atuarem em grande parte daquilo que era normal perante a sociedade, né? Esta ênfase sobre testemunho, pela participação ativa no caso de Pedro e pela retirada ativa no caso de Apocalipse, é uma expressão da missão da comunidade. O chamado ao testemunho brota nas suas convicções a respeito da vontade salvífica universal de Deus, como também do seu sentido de responsabilidade perante todos os povos por causa do ministério do Cristo ressuscitado. Então, isso faz parte do conteúdo, né? O chamado, a salvação, a cristologia e a redenção em Apocalipse segundo o Sênior. Já agora, se referindo às cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, também nós abordaremos ali, dividir em 3 pontos: data e autoria, propósito e conteúdo. A data e a autoria. É interessante que o Senhor diz que o problema da datação e autoria está relacionada com o significado das pastorais para descobrir o ânimo missionário da igreja primitiva. A maioria dos críticos, eles consideram estas cartas como sendo escritos pós-paulinos, e eles atribuem uma data próxima do final do 1º século. As evidências que eles dão é por causa das diferenças notáveis que existem no estilo dos primeiros escritos de Paulo, e especialmente pelas estruturas das igrejas. Já eram estruturas mais complexas
algo derivado mais perto do segundo século. Então, por causa da questão do estilo diferente das estruturas e por conservar a tradição a despeito dos erros internos, eles colocam, então, as pastorais como sendo próximas do final do primeiro século, então sendo escritos pós-paulinos. No entanto, o Sênior diz que não há razão de se pensar que a consolidação da estrutura das igrejas não pudesse ter coexistido com o sentido de missão para fora. Ele até cita como exemplo os evangelhos, que unem a preocupação pela ordem da igreja e a teologia de missão. E ele ainda diz que é bem possível que as pastorais tivessem sido escritas no mesmo período que alguns evangelhos, né? Então, essa é a questão da data e autoria. Não é bem preciso e não dá para saber. A respeito do propósito, nós devemos lembrar igualmente o propósito específico das cartas. Elas são dirigidas a líderes das igrejas. E em dois sentidos. Primeiro, para recordá-los das responsabilidades que eles tinham pelo cuidado interno das igrejas, e também para exortá-los a cumprir os deveres de maneira digna da fé a qual eles tinham. O foco dessas cartas é a saúde interna da comunidade, como também a sua liderança. Apenas através de deduções podemos dar um significado limitado da ausência do forte impulso de missão para fora da igreja, né? E isso a gente vê, então, no seu conteúdo. Predominam no conteúdo, como já vimos, preocupações pela ordem e pelo tom interno das igrejas. Apesar da questão missionária não ser a maior preocupação das cartas, ela se faz presente. As pastorais não se mantêm caladas sobre o problema de missão. Por isso, o Sênior diz que vários aspectos da mensagem das cartas são dignos de nota e contribuem para uma teologia global de missão do Novo Testamento. Eu elenquei aqui pelo menos três características da teologia de missão das pastorais. A primeira delas é a universalidade da missão. Primeiro de tudo, o alcance universal da missão é expressamente declarado. O mais nítido exemplo encontra-se em 1 Timóteo 3,16. Se os irmãos não se recordam, lá diz que grande é o ministério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse trecho ele parece ser parte do hino citado pelo autor, a fim de reforçar o apelo ao bom comportamento, apelo feito no versículo anterior a esse que nós lemos. Uma série de declarações entrelaçadas delineia a experiência terrena e celeste de Cristo. A exaltação cósmica de Cristo, ou seja, através dos verbos justificado, contemplado e exaltado, está ligado à sua proclamação mundial do Evangelho e a seu impacto universal, proclamado às nações e crido no mundo. Mas ainda existem outras passagens em 1 Timóteo que refletem a missão universal com um sentido de maior imediação. Por exemplo, 1 Timóteo 1,15, Paulo revê a sua própria experiência de conversão e cita um dito para confirmar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa declaração da missão salvífica de Jesus é recordativa de João 3,15-16, o qual é o texto fundamental da teologia de missão do Evangelho de João, né? Muito bem, 1 Timóteo 2:3-6 afirma também fortemente a vontade de Deus de salvar todos os povos e a missão universal correspondente de Cristo. O contexto é, mais uma vez, a reflexão de Paulo sobre sua própria vocação missionária. A extensão do evento da salvação é que fixa o horizonte da missão. Para isso, eu fui designado pregador e apóstolo, doutor das nações na fé. 1 Timóteo 2,7. No capítulo 4, versículo 10 de 1 Timóteo, Paulo repete seu alvo universal de missão. Pois se nós trabalhamos, entre aspas, esperamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Outro exemplo citado ainda por Sênior se encontra em 2 Timóteo e Tito. 2 Timóteo fala mais prolixamente de Jesus destruindo a morte e fazendo brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, capítulo 1, versículo 10, e o 4,17, dizendo que este Evangelho é a palavra que Paulo foi incumbido de proclamar.
plenamente a fim de que fosse ouvido por todas as nações. E Tito proclama que a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Então, nota-se aqui a questão da universalidade, né? Um ponto aqui é que, mesmo que as pastorais dobrem estas declarações do universalismo, a fim de inspirar fidelidade e bom comportamento da comunidade, a presença de tais textos nas cartas mostram que o ponto sustentador da teologia de missão do Novo Testamento não havia sido removida, né? Outro ponto que ele trabalha aqui, na questão do conteúdo, é o exemplo do próprio Paulo. E eu creio que em grande ênfase dos seus sofrimentos na missão, né? O exemplo de Paulo martirizado é deixado para instruir e inspirar a comunidade. A imagem primária de Paulo nessas cartas é precisamente aquela do apóstolo missionário. As características escolhidas são fonte de inspiração para os destinatários das cartas. Movendo-se a guardarem a fidelidade à tradição transmitida por Paulo e a permanecerem vigilantes, incontaminados na prática de suas obrigações. Dessa forma, Paulo é o apóstolo, que é designado para o serviço de Deus de pregar o evangelho sem considerar sua perseguição da igreja, aquele que levou esse evangelho ao mundo inteiro. Reveste-se de importância especial o sofrimento que Paulo teve de suportar para fazer a missão. Segundo Timóteo tem a expressão mais eloquente disso, né? Paulo exorta Timóteo a assumir a sua participação do sofrimento pelo evangelho, confiando no poder de Deus. Essa era a própria experiência de Paulo, pregador, apóstolo e doutor. Eis porque sofro estas coisas, como diz 2 Timóteo 1, 11 e 12. As cadeias de Paulo são sinais do seu sofrimento apostólico também, e são um emblema de honra. Como Jesus crucificado, Paulo sofre pela boa nova de salvação, suportando a dor por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo, com glória eterna. Ainda nós vemos as preocupações domésticas das pastorais predominando. Mesmo que Paulo seja pintado como grande missionário para o mundo dos gentios, o seu exemplo é dirigido à função de Timóteo como líder preocupado pela saúde da igreja. A fidelidade de Paulo ao evangelho é baluarte contra falso ensino. O seu sofrimento apostólico deveria inspirar a Timóteo, o novo pastor, a perseverar no seu ministério de liderança. Isso coloca certa distância entre a preocupação das cartas e a empresa missionária. Paulo, com efeito, lança um olhar retrospectivo para a carreira de missionário. Então, completa o êxito dessa missão e as virtudes que ele deu exemplo devem inspirar a vida interna da igreja. Não obstante, essa distância torna-se ainda significativo o fato de Paulo, missionário, produzir tal impacto sobre as igrejas das pastorais. E, por fim, as pastorais supõem que o evangelho é universal e que deve ser pregado a todos. Esse é o foco, esse é o pressuposto das pastorais. Apesar da maioria das exortações serem dirigidas a problemas internos, como a gente já viu, e focalizados sobre Timóteo e Tito, na sua função como líderes na comunidade, o autor ainda dá atenção ao testemunho positivo de que eles deveriam dar boa conduta. E isso pode dar ao mundo, a boa conduta que eles deveriam dar ao mundo, né? O autor fala da boa cidadania, em 1 Timóteo 2, do 1 ao 7. Em seguida, liga isto à salvação universal e à vocação de pregar o evangelho. Os cristãos devem viver com integridade a fim de não causarem escândalos aos incrédulos. A mulher, por exemplo, deve ser modesta em realizar as boas ações. Os candidatos a bispo devem ter a espécie de virtudes admitidas na sociedade e devem ser bem considerados pelos de fora. Os escravos devem ser obedientes para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, a boa conduta deve ser mantida a fim de que se tenha bom conceito da comunidade e esta possa viver em paz numa posição essencialmente defensiva. Mas isso não deve ser levado longe demais. As pastorais afirmam claramente a vontade de Deus de salvar todos os homens. E ele preserva viva a lembrança de Paulo como o intrépido apóstolo dos gentios. A presença desses dois componentes deveria advertir-nos, segundo o Sênio, a não desesperar de uma consciência de missão na igreja das pastorais, ainda que nestas cartas tal ponto de vista não chegue à plena expressão.
Bom, esses são os pontos de Apocalipse e das cartas pastorais. Agora o Josemar continua o restante dos livros. Boa tarde para todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Obrigado. A minha parte ficou a parte dos outros escritos, né? Do Novo Testamento. E é interessante que sobre esses escritos aqui, o autor já fala no começo do capítulo que quase não tem nenhuma referência ao tema da missão universal. E a gente, conforme a gente for andando por esses livros, a gente vai vendo isso. Mas que ele tem algumas coisas que a gente pode tirar como lição também. E quando a gente pega esses livros, a gente vê que o autor ele não trata sobre Tiago, né, nessa parte do capítulo, e daí ele começa a falar a partir da carta aqui, de Judas. E daí no livro de Judas, ele fala que no livro de Judas, o autor da epístola chama os cristãos a viverem de maneira íntegra, transformando a fé em boas obras, mas que falta uma reflexão explícita do valor do testemunho dessas boas obras para o contexto da missão, né? E ele vai falando que Judas tem um enfoque também em problemas internos, fazendo crítica aos erros e imoralidade das pessoas ímpias. E daí quando ele passa para 2 Pedro, ele vai falar que 2 Pedro ela extrai muita coisa de Judas, tratando de problemas relacionados aos cristãos da comunidade. E daí, não sei se seria o termo certo, uma releitura, mas ela é uma espécie de versão para os gentios, é uma espécie de uma versão da carta de Judas para os gentios. E por isso ela se torna mais consciente aos problemas da comunidade, tornando, de certa maneira, uma versão mais ampla. E nela, os erros são basicamente mais doutrinais, né? Isso difere ela um pouquinho da carta de Judas também. E nesse ajuste ao mundo gentil, 2 Pedro ela vai tratar da pregação missionária dos apóstolos e da experiência de conversão dos gentios, mas sem abordar o problema da questão da missão universal, ou seja, ela vai tratar mais de coisas pontuais, mas não da missão em si. E desses livros que a gente tem aqui, o livro de Hebreus, ele é o que vai tratar um pouquinho mais sobre o problema da missão. Ele é aquele que tem o maior potencial para esse problema, né? E essa epístola, ela vai comparar a obra redentora de Jesus no seu poder como Senhor exaltado ao culto do templo de Jerusalém e seu sacerdócio. Aquilo que a gente já acostumou a estudar aqui e ver em outras matérias, né, inclusive sistemáticas, dando à teologia um alcance cósmico e universal. A mensagem da salvação desenvolvida na história, desde os patriarcas, ela tem seu ápice em Jesus. É isso que a Epístola de Hebreus vai continuar dizendo, né? E também ela vai trazer essa questão de Jesus como Filho de Deus e herdeiro de todas as coisas. Ela vai trazer como Cristo exaltado, como a palavra final de Deus para a humanidade e como o agente da criação. E daí na carta a gente vai perceber o quê? Que a obra redentora de Jesus possui um significado universal, né? Um significado que não é só para o mundo gentil, para o mundo judeu, desculpe. E a imagem de Jesus como palavra profética e final como único sacerdote confere também a perspectiva de história da salvação a Hebreus, outro elemento fundamental na teologia da missão do Novo Testamento. E daí o autor vai continuar falando sobre a questão do sacerdócio, e que o sacerdócio do templo ele vai apontar para o papel definitivo de Cristo como sacerdote. Isso daí vai estar em Hebreus, no capítulo 7, versículo 11. E a fé dos patriarcas e o testemunho do Antigo Testamento eram apenas
insinuações da glória futura na experiência dos cristãos. E daí a gente vai ver também que a consciência da pregação missionária é parte da carta. O autor da epístola ele percebe esse fato e também o fato que um preço foi pago por aqueles que abraçaram essa pregação. E apesar de todos esses elementos que a gente percebe aqui, que a gente vai olhar, numa perspectiva de missão, o foco central da epístola vai ser a obra o quê? A obra redentora de Cristo, exaltado, e sua implicação para a vida cristã. E daí ele vai falar que vai faltar essa abordagem, né? Sobre o destino dos gentios, sobre a responsabilidade do cristão com o mundo exterior. Ou seja, ele vai falar que ele aborda a questão da missão, mas que não é de maneira clara, que falta alguma coisa, né? Para complementar essa questão da missão. E daí, partindo já para a conclusão, a gente pode ver que é possível obter alguns resultados significativos após o exame dos livros acima mencionados, né? E todos eles, né? Como a gente viu a questão do tanto Misa quanto o Lucas falou dos demais livros, eles têm uma mensagem mais clara com relação ao problema da missão. Só que todos os livros, conforme eu falei, você consegue extrair algumas coisas também referente à missão, exceto o livro de Tiago, que o autor não aborda, né? E para a gente ter essa concepção, para a gente conseguir entender, é importante destacar que não é possível fazer uma conclusão assim muito elaborada, uma conclusão hermética sobre a consciência missionária da igreja primitiva, uma vez que não possuímos muitas informações importantes a respeito da data e da origem exata dos respectivos livros, né? O Misael acabou de falar, né, sobre a questão de alguns dos livros dele que não tem uma data certa. E os que eu estudei aqui, o autor ele nem traz essa questão de datação. Então, não é possível a gente entender, mas a gente pode, presume-se, né, o autor fala isso aí, que ele é ou posterior aos evangelhos, ou posterior até a Paulo, né? E daí, conforme a gente viu, a comunidade de 1 Pedro, em Apocalipse, ela estava atenta à questão da responsabilidade do cristão no mundo. E uma responsabilidade além das palavras. E que a boa nova da salvação nesses livros, ela se dá através do testemunho de uma vida íntegra e do afastamento do que impeça essa vida. E na conclusão do livro, teve uma frase que eu achei bem interessante, que Senior fala, né? Que, eu vou transcrever aqui, a concentração sobre os problemas domésticos, tais como ordem, doutrina e conflitos éticos da igreja, podem significar que a perspectiva da missão diminuía à medida que a igreja se tornava institucionalizada. Ou seja, esses livros, principalmente esses que a gente viu, são os livros posteriores do Novo Testamento, né? Provavelmente os últimos escritos. E a gente vê neles que conforme a igreja ela começa a se institucionalizar, ela começa a perder de vista essa perspectiva de missão. E eu achei bem interessante, porque parece que quando a gente olha para a nossa realidade, essa frase faz muito sentido. E a gente vê que quanto mais a igreja ela se institucionaliza, quanto mais ela, de certo modo, se profissionaliza, ela vai perdendo o conceito de missão. Ou seja, ela começa a olhar mais para os problemas internos dela e começa a perder essa questão do conceito, da consciência de missão dela. E essa era a minha parte e eu queria concluir com isso, né? O nosso capítulo é um capítulo um pouco curto, a minha parte ela é mais curta ainda, mas é isso que a gente tinha para falar e queria deixar aberto também, entregar a palavra para o professor, deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E agradecer também a todos vocês pela paciência aí de escutar a gente.
Obrigado e Deus abençoe. Valeu. Nem o professor teve paciência, já saiu? Não, ele tá aí, Misael. Ô, gente, estava tirando um cochilinho aí, mas deu para voltar a tempo. Alguma pergunta aí, gente, pro grupo? Esses livros são muito interessantes. Então, se alguém tiver pergunta, enfim, comentário, né? Os colegas podem interagir com vocês. Tinha mais gente dormindo, pelo jeito? Ok. Deixa-me então comentar algumas coisas. E depois a gente pode também comentar algo mais sobre a abordagem, embora depois da prova a gente pode retomar isso aí, né? Mas é muito interessante essa abordagem, porque ela trabalha a partir de alguns pressupostos. Então, vamos pensar assim. Falar de missão significa explicitamente mencionar a missão, e não apenas mencionar a missão, mas trazer algum tipo de estímulo, algum tipo de exortação sobre, ou não. Ou falar de missão significa você ter uma abordagem até indireta, digamos, secundária, como esses livros fazem. Paralelo a isso, entra uma outra questão que eu acho que a gente já conversou, que é a seguinte: as cartas, essas que a gente viu, as de Paulo e essas agora, e outras, né? Elas são textos internos. Por serem textos internos, quando a gente lê essas cartas, será que a gente então pode concluir que as igrejas não estão envolvidas em missão, mas só estão envolvidas em disputas e em questões internas? Ou, exatamente o oposto, o fato de não se mencionar explicitamente, pelo menos, a tarefa missiológica, missionária, evangelística e tal, pressuporia que não haveria problema nessa área, que, portanto, não precisaria ser abordado, lembrado, discutido, mas que isso, então, era uma prática e que se discute exatamente o que era problema. Então, só se aborda o que é problema, não se fala do que está dando certo, né? Não se mexe no time que está vencendo. Essas são questões que são importantes para a gente elaborar, né? Então, acho que esses são alguns aspectos que são importantes e que a gente precisa ter um pouco de noção lá da introdução do Novo Testamento para discuti-las, né?